O time do Palmeiras treinou, né, nessa sexta-feira, né, na academia de futebol, né, para esse jogo de amanhã contra o Fortaleza às 9 da noite no Allianz Parque, né? E por conta dessa partida de volta contra o River Plate na quarta-feira, pode ser que o Abel faça algumas mudanças. O Abel não costuma meter time mistão, mudar tudo, não costuma fazer isso. Mas algumas mudanças ele pode até fazer, né? O Andrés Pereira e o Kelvin, eles saíram reclamando de dores no jogo contra o River, no jogo de ida, né? Nessa vitória do Palmeiras por 2-1. Mas o Kelvin, ele tá sendo reavaliado, né? Pelo departamento médico. A princípio não há nenhuma contusão, foi só a pancada que ele sofreu, mas está sendo monitorado de perto, né? E hoje ele vai passar por uma nova reavaliação para saber se fica à disposição ou não. Se não puder, o Giai aparece na lateral direita, né? Já o Andrés Pereira não preocupa, esse aí não precisou tomar pontos, ele sofreu uma pancada durante uma dividida no segundo tempo lá contra o River Plate, mas não precisou tomar pontos nem nada, tá tudo ok com o Andreas Pereira, né? Muito bem, vocês acham que o Abel vai fazer muitas alterações no Palmeiras para esse jogo de amanhã? Eu acho que ele deve manter uma base, viu, Marcelo Lima? Porque o Palmeiras ele tá brigando pelo título do Brasileirão. E o Flamengo, né, ele não tá vacilando, né? Então a disputa tá muito boa. Desculpa, mas o Flamengo também tem um jogo difícil, né, no meio de semana. Também, exato. E tem um clássico no final de semana contra o Vasco, né? É isso. Então são as duas equipes que podem mesclar, né? Eles têm elenco para isso, né? Tem elenco. Assim, o Abel, na partida contra o Internacional, ele pôs o time titular, né? Ele pôs o time titular, conseguiu fazer a vitória no primeiro tempo, tanto que o time que bateu o Internacional é praticamente o mesmo time que também venceu o River Plate no meio de semana, com uma única mudança que foi a entrada do Andreas Pereira no lugar do Facundo Torres. De resto, todo mundo, o restante do time ele foi mantido. E aí pegando aqui, por exemplo, contra o Internacional, né, os jogadores que tiveram algum descanso. O Evangelista saiu cedo, então ele contra o Inter, tá? Gustavo Gomes também, então foi preservado, Felipe Anderson e o Flaco Lopes. O Vitor Roque foi quem jogou até os 35 do segundo tempo contra o Internacional e até por isso, né, muita gente reclamou assim, pô, mas o Abel tirou o Vitor Roque e deixou o Flaco. O Flaco parecia mais cansado. Mas é por isso. O Vitor Roque, ele jogou 80 minutos contra o Inter e por isso ele saiu mais cedo aí diante do River Plate, tanto que ele é substituído ali com 74 minutos, né? Então, ali com 30 minutos, 29 minutos do segundo tempo, o Vitor Roque, ele é substituído. Aí o Aníbal, ele sai cedo, né, com 69 minutos, pensando justamente nessa sequência. O Andreas Pereira também, mas o Andreas está retomando a forma física. E aí o Vitor Roque sai com 74, o Felipe Anderson sai com 85, ou seja, jogou quase a partida inteira. E o Evangelista também sai com 85, jogando quase o jogo inteiro. E o Flaco, né, ele termina, joga os 90 minutos e claramente ele estava desgastado. Eu acho assim, pela necessidade e vendo, né, que alguns jogadores eles já estão demonstrando esse cansaço, estão com dores musculares, eu acho que o Abel, ele tem elenco sim, né, para rodar um pouquinho e pelo menos não começa, né, com os principais jogadores, com aqueles jogadores que estão mais descansados, deixa eles no banco e eventualmente, como de acordo com a partida, a forma como ela transcorrer, ele pode muito bem poupar. O Palmeiras está ganhando do Fortaleza 2-0. Então no segundo tempo ele poupa, nem põe esses jogadores. Aí se precisa, tá um empate, precisa dos principais jogadores, aí você põe lá uns 20, 30 minutinhos para tentar a vitória, que é importante no Brasileirão. E agora a tabela do Brasileirão, o calendário brasileiro e os elencos começam a fazer diferença, né? A mudança da tabela da Copa do Brasil, por exemplo, beneficia o Cruzeiro. O Cruzeiro tem a oportunidade nessa rodada, jogando em casa com o Red Bull Bragantino, de se aproximar do Flamengo, né? Flamengo e Palmeiras têm jogos importantíssimos no meio de semana, porém tem elencos numerosos, elencos de qualidade. Então, tá tudo agora afunilando, né, para Palmeiras e Flamengo. Rodadas importantes, tem que ganhar os jogos do Brasileiro também, mas tem elenco para poder fazer as mudanças. Sem muita queda técnica, né? Exato, exatamente. E o Cruzeiro não tem Copa do Brasil, só no final do ano. Ô, Daniel, desculpa te interromper. A sequência dos jogos do Palmeiras, contando as duas competições, é Palmeiras e Fortaleza agora, depois tem o River Plate no meio da semana, pega o Bahia no Nordeste,
aí já no outro final de semana. Tem o Vasco pela frente no Allianz e o clássico Mas aí com o já São tem Paulo uma no semana, Morumbi. aí já teria uma semana de descanso, Isso, né? Seria isso. a primeira, porque o Palmeiras jogou com o Inter, então quarta domingo, Inter e River, Fortaleza e River e depois Aí Bahia. descansa. O Bahia no dia 28. Aí depois. Não, mano, no dia 1º. É o dia 28, meio já de dá uma semana, semana. hein? É meio de É semana meio de já. semana. Dia É meio de 1º, semana, é verdade. Meio de semana. Porque aí não tem Domingo. jogos. Nossa, bem observado. Não tem mais Copa do teria a Brasil. Copa do Brasil. Exato, É exato. o meio de semana que teria a Mas Copa jogou do pra Brasil. frente, ou Jogou seja, pra frente. é quarta é domingo, quarta domingo, agora... Isso. Agora que o elenco vai fazer a diferença. Aí dia 1º pega o Vasco no Allianz e depois, no domingo, no dia 5, pega o São Paulo no Morumbi. Bom, foi o que o Danilo falou. Agora, o Flamengo e o Palmeiras estão brigando par e passo pelo título do Brasileiro e tem elenco para poder mesclar, porque vai ter que mesclar. Porque essa maratona, os dois estão na Libertadores em jogos decisivos, né? E tem que mesclar, não tem o que fazer. Mas só que tem elenco para conseguir fazer essa mescla sem a perda técnica elevada, né? Claro que quando você sempre joga com todos os titulares, você tem ali, né, o entrosamento e tal. Mas, pô, o Flamengo, você vê, né? O Flamengo, ele tem um elenco ali que ele faz substituição. Às vezes o time, né, fala, nossa senhora, quem tá entrando é até melhor do que quem tá jogando. Enfim... vão brigar mesmo ali, e o Cruzeiro tá só de olho, né? O Cruzeiro tá aí, tá lá, se tem jogo a mais, mas tá se enxuriçando no meio dos dois ali pra tentar beliscar, né?